Olá, eu sou a professora Maíra Viana, faço parte aqui do corpo docente da especialização de DTM e do orofacial da Universidade de Fortaleza e vim falar um pouquinho para vocês sobre a disfunção temporomandibular e a abordagem do fisioterapeuta. Então, a disfunção temporomandibular ela é um conjunto de sinais e sintomas manifestados devido a alterações do sistema estomatognático que desarmonizam o desequilíbrio funcional. Essa desarmonização pode ser devida a alterações na oclusão dentária, a alteração nos músculos mastigatórios, na articulação temporomandibular ou em algumas estruturas associadas, como cabeça e pescoço. A DTM também ela é considerada a principal causa de dor não dental na região orofacial, sendo considerada uma subclasse das desordens musculoesqueléticas. Ela apresenta uma etiologia multifatorial, o que se faz necessário a intervenção de vários profissionais da área da saúde com expertise nesse assunto. E a hiperatividade muscular, ela corresponde a 80% da etiologia dessas DTMs. Sendo a hiperfunção, então, muito importante, porque a gente faz o quê? A gente começa a utilizar desarmonicamente a musculatura da face, que é ocasionado devido a um estresse, algum distúrbio no sono, dor, depressão, a má oclusão em si ou alguma alteração postural, que pode vir de cadeias ascendentes ou descendentes, ou seja, começando lá na cabeça e indo parar no pé, ou o inverso também acontece, pode ter uma alteração no pé e ela vir a ocasionar lá na nossa articulação temporomandibular. O paciente que apresenta disfunção, ele tem os sinais e sintomas mais característicos como a dor ao mastigar, ruídos articulares, dificuldade para abrir a boca, limitação ou desconfortos na realização dos movimentos, como a gente abre a boca, é para ser aberta de uma maneira retilínea, mas esse paciente que apresenta disfunção, ele às vezes abre a boca e promove algum desvio, ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. É comum também o paciente que tem a DTM acordar com dor na região da face, seja nas bochechas ou até mesmo na têmpora, que muitas vezes leva esse paciente a estar procurando um neurologista ou um otorrino, porque está com dor de ouvido ou dor de cabeça. Acontece que muitas vezes essas dores vêm apenas da musculatura que está sendo trabalhada de uma maneira errada, porque ele tem a disfunção temporomandibular. Então, como a gente já falou um pouquinho, ela é uma disfunção de etiologia multifatorial, então se faz necessário a intervenção de uma equipe multidisciplinar, trabalhando de forma integrada, atuando o fisioterapeuta, o psicólogo, o dentista, o médico, o fonoaudiólogo e o psicólogo, já falei, né? Então, todos têm que trabalhar de uma maneira harmônica para quê? Para a gente ter uma avaliação fidedigna do paciente e ter um tratamento cada vez mais adequado e uma evolução do caso clínico muito mais eficaz. Mas como a nossa pós é para fisioterapeutas, a gente vai falar um pouquinho da atuação do fisioterapeuta na avaliação e no tratamento. Então, o paciente chegou ao consultório do fisioterapeuta. Então, o fisioterapeuta tem que fazer uma anamnese, investigar de como começou, há quanto tempo ele sente essa dor, se essa dor irradia, se essa dor está alterando alguma atividade laboral ou diária desse paciente. Em seguida, passamos para o exame físico, onde vamos procurar onde está essa dor, se essa dor está irradiando. Aqui na pós temos alguns equipamentos que vocês vão poder utilizar que vai ajudar os pacientes a determinar melhor essa localização da dor, como a termografia infravermelha, que é um equipamento onde o aluno vai poder utilizar no paciente para identificar a temperatura daquela região dolorosa, onde nós sabemos que a parte que está mais dolorosa fica uma temperatura mais elevada. Então, pode ajudar a diagnosticar esse tipo de dor. Muitos pacientes também apresentam as imagens quando vêm ao consultório, mas nem sempre eles trazem. Então, quando eles não trazem, o fisioterapeuta tem a capacidade de estar solicitando para, juntamente com o dentista ou com o médico, quando necessário, ter um diagnóstico mais preciso. É importante também que o fisioterapeuta faça uma avaliação postural daquele paciente, que a gente já viu um pouquinho antes, que as alterações posturais podem estar ocasionando algum problema na disfunção da ATM. E essa alteração postural, ela compartilha com a oclusão de cada pessoa. Então, é importante que tenha a intervenção do dentista também, porque o dentista vai fazer o quê? Ele vai verificar a oclusão daquele paciente e o fisioterapeuta vai identificar se aquela oclusão está tendo alguma alteração com a parte muscular.
Porque muitas vezes essa oclusão consegue ser corrigida apenas com o uso do aparelho ortodôntico, outras não. O paciente consegue apenas após um procedimento cirúrgico feito pelo cirurgião bucomaxilo. E o fisioterapeuta, ele atua pré e pós essa cirurgia. Então, a gente tem que ter a diferença do paciente que vem de um hospital após uma internação e um paciente que é acompanhado apenas na prática clínica. Outro tópico da nossa avaliação é a amplitude de movimento. Amplitude de movimento essa que a gente verifica não apenas da região da ATM, com a utilização do paquímetro. Utilizamos também aqui o CROM, que é um equipamento que nós conseguimos verificar a amplitude de movimento da região cervical, dos movimentos de flexão, extensão, inclinação e rotação. E com o uso do paquímetro, faremos a medição das aberturas, protusões e lateralidade de direita e esquerda de cada paciente. Falando um pouquinho da avaliação, então temos que vir agora para quê? Para o tratamento daquele paciente. Por mais que ele tenha uma equipe interdisciplinar atuando junto, vamos falar um pouquinho da abordagem do fisioterapeuta, que quanto mais precoce ela acontece, melhor para a evolução e para o êxito daquele tratamento. Então, o paciente que vem para o consultório de fisioterapia, ele tem alguns objetivos. Então, o fisioterapeuta teria os objetivos para melhorar o que nesse paciente? Avaliar a dor musculoesquelética, reduzir o espasmo e propiciar um relaxamento muscular, melhorar a mobilidade daquela articulação, restaurar a função do sistema musculoesquelético, reduzir a inflamação quando necessário e reduzir também a dependência de medicamentos, porque o paciente muitas vezes tem a disfunção e não sabe, e ele se automedica muitas vezes de uma forma errada, e a fisioterapia ajuda ele a diminuir essa dependência dos medicamentos. Para isso, nós temos alguns recursos, como o ultrassom, o laser, o TENS, que muitas vezes são utilizados na região da face, mas também a gente pode estender essa utilização na área do pescoço ou dos ombros, que também são áreas que ficam debilitadas por conta da disfunção da TM. Vamos ver também técnicas musculares para relaxamento, para fortalecimento da musculatura quando necessário, porque tanto o músculo pode trabalhar demais, como ele também pode trabalhar de menos. Então, quando isso acontece, nós temos que reintegrar esse sistema musculoesquelético. Existem também as técnicas articulares, que são as técnicas que vamos permitir o ganho da amplitude desse movimento. O paciente que faz uma cirurgia, ele geralmente retorna ao consultório contido com ligas e muitas vezes ele não tem essa amplitude necessária e cabe ao fisioterapeuta resgatar essa amplitude articular do paciente, onde vai permitir que o mesmo faça os movimentos necessários para se alimentar, para falar de uma maneira correta. Além de outras técnicas e utilizada por outros profissionais da saúde também, como as bandagens funcionais, o dry needling, o Mulligan, o Pilates clínico, tudo vai ser possível utilizar uma demanda de tratamento nesse paciente que tem a DTM. Lembrando que cada caso é um caso. Temos uma gama de técnicas, mas não necessariamente usaremos todas em todos os pacientes. E aqui na pós também, por fim, a gente vai ter a vivência, onde o aluno que está vindo fazer a pós da Unifor, ele vai ter uma vivência compartilhada na Clínica Integrada de Odontologia, onde o paciente tem um prontuário único, que ele é acompanhado simultaneamente pelo fisioterapeuta e pelo dentista, e quando necessário também, ele é encaminhado para o Núcleo de Atenção Médica Integrada, que é o NAMI, onde ele pode ter o acompanhamento dos demais profissionais da saúde, do médico, do psicólogo e do fonoaudiólogo, e também do fisioterapeuta quando necessário. Então, eu convido a vocês que ficaram um pouco interessados a fazer parte da pós de DTM, do orofacial, e maiores informações vocês podem estar acessando o site da Unifor. Obrigada. Eu